Olá! Nessa primeira semana, nós vamos trabalhar a unidade 1 do livro Público e Privado na Gestão Pública, do professor Ricardo Correia. Nós vamos trabalhar com alguns conceitos, algumas ideias e também enfocar alguns outros tópicos que não estão propriamente trabalhados no livro. Para iniciar essa unidade, nós vamos trabalhar com a esfera pública e a esfera privada no mundo contemporâneo. Na verdade, esse tema, o público e privado, ele diz respeito a uma questão que se trata da dicotomia entre o público e o privado. Ou seja, o que é público e o que é privado? Essa ideia de público e privado, ela remonta de uma questão histórica, de questões ideológicas, temporais e também espaciais. Ou seja, saber se o que é público e privado não se pode estabelecer, ou nós não podemos dizer que é público ou privado algo que seja atemporal ou que seja espacial. Por quê? Porque, na verdade, o que se estabelece por público ou privado depende de uma convenção e também depende da forma ideológica com que o Estado é constituído. Ou seja, para que nós possamos estabelecer uma concepção ou uma ideia do que é público ou do que é privado, nós precisamos conhecer a estrutura e a formação social e a estrutura e a formação política, ideológica e econômica do Estado. Por exemplo, um Estado de economia planificada ou um Estado comunista, ele tem na sua formação praticamente todas os seus órgãos, as suas atividades são públicas, né? São raríssimas aquelas ideias do que é privado nesse tipo de Estado. Já no Estado mais liberal, capitalista, de concepção econômica mais liberal, nós temos a ideia do Estado mínimo, ou seja, um Estado que age pouco em determinados setores da economia e até das atividades sociais e, portanto, transfere para a iniciativa privada determinadas situações, como saúde, educação, previdência. Então, nós podemos dizer que determinadas atividades são públicas ou privadas de acordo com a concepção, com a Constituição do Estado. No caso brasileiro não é diferente. Nós tínhamos, em determinados momentos históricos, algumas atividades que eram consideradas estatais e que passaram a ser atividades privadas, ou seja, atividades que eram antes consideradas exclusivamente públicas e hoje são consideradas atividades privadas. Isso porque houve um desenvolvimento natural, social, econômico e político do Estado brasileiro que transformou essas determinadas atividades sendo públicas para privadas e vice-versa em alguns determinados setores. Também é importante para se compreender essa ideia de público e privado a Constituição legal, ou seja, no nosso caso, a lei maior do Estado brasileiro, que é a Constituição, ela é que vai estabelecer especificamente quais são as atividades tipicamente públicas, ou seja, o que é público dentro do Estado brasileiro, dentro da nossa sociedade. Por exclusão, aquilo que a Constituição não estabelece como sendo público, nós poderemos considerar como sendo privado. Ou então, aquilo que a Constituição permite que haja a atividade pública, tipicamente pública, mas que também a iniciativa privada possa agir nessas determinadas situações. Exemplo, nós podemos dizer hoje que a saúde no Brasil, ela possui atividade pública, ou tipicamente pública, mas o Estado permite que a iniciativa privada também atue nessa atividade. A educação da mesma forma. Algumas atividades, a Constituição estabelece exclusividade para a atividade pública, né, para que o público haja. Como, por exemplo, a atividade judiciária, né, a atividade de polícia, essas são atividades tipicamente públicas, não podem ser exercidas pela iniciativa privada. Nós temos hoje no Brasil algumas confusões em relação à possibilidade de exercício do público e do privado. Por quê? Porque o Estado brasileiro, ele tenta muitas vezes
abranger o máximo possível de atividades públicas, mas permite também que a iniciativa privada haja. Isso acaba gerando alguns conflitos entre atividades que são consideradas públicas, mas que a iniciativa privada também possa atuar. Isso gera, em alguns momentos, conflitos sociais. Por quê? Porque a atividade pública acaba sendo considerada uma atividade exercida para a população de mais baixa renda e a atividade privada para pessoas de mais alta renda, ou que possuem uma condição financeira para utilizá-la. Segurança, por exemplo, ela pode ser utilizada, ela é muitas vezes utilizada pela iniciativa privada, realizada pela iniciativa privada, e a segurança pública fica destinada de forma geral, às populações de menor renda. A educação, da mesma forma, com exclusão da educação de nível superior. E a saúde, também como um exemplo de atividade pública exercida e atividade privada. O que difere, essencialmente, o que é público e o que é privado? Nós temos algumas características que podem definir o que é público e o que é privado. O que é público não necessariamente significa aquilo que é coletivo. Nós podemos ter atividades coletivas que são atividades privadas. Por exemplo, as atividades associativas. Associações são atividades coletivas, ou seja, elas buscam o interesse de uma determinada coletividade, mas elas são atividades exercidas para a preservação de interesses privados de um grupo de pessoas, mas são atividades de iniciativa privada, de forma que são constituídas como pessoas jurídicas ou com personalidade jurídica de direito privado. O que caracteriza efetivamente, então, o que é público e o que é privado? O público é aquilo que diz respeito a questões propriamente de cidadania, do exercício da cidadania. Voltando sempre a lembrar aquela ideia da Constituição, né, da ideologia que o Estado exerce para se estabelecer essa situação. O público, então, ele pode dizer respeito ao exercício da cidadania e aos direitos que são direitos de todos os cidadãos de forma geral. Também é característica do que é público a legalidade, ou seja, quando nós estabelecemos aquilo que é público, nós temos que ter uma ideia que diz respeito a uma utilização de um princípio que rege da seguinte forma. O que é público, ou seja, para o agente, para o público, só se pode fazer aquilo que a lei manda efetivamente. Não há no público o que se chama a chamada disponibilidade. O público é sempre indisponível, ou seja, não se pode dispor daquilo que é público. Não se pode transigir sobre aquilo que é público. O privado já se pode. Aquilo que é privado, eu posso transigir, eu posso dispor, eu posso vender, eu posso doar, eu posso ceder. Né? O público não. Eu não posso dispor, eu não posso transigir, eu não posso fazer acordos com o público. Né? Há outro princípio que estabelece a diferença entre o público e o privado, é que a legalidade na relação do público, ela estabelece que só se pode fazer aquilo que a lei manda, ou seja, ao administrador público especificamente, só é permitido fazer aquilo que a lei manda. Não há uma margem, né, de possibilidade de se fazer o que não está previsto na lei. Já na atividade privada, pode-se fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Ou seja, não há que se seguir um princípio especificamente de legalidade. Ou pode-se deixar de fazer também aquilo que a lei não manda que se faça. Então, na iniciativa privada, há disponibilidade do exercício dos direitos. Já na atividade pública, não existe essa disponibilidade. Dentro da estrutura da administração pública ou daquilo que é público, o Estado ou o público se organiza administrativamente. E, portanto, nós temos uma estrutura administrativa do Estado que é
a administração chamada administração direta, administração pública direta, que é o Estado através dos seus entes políticos, ou seja, União, Estado, Distrito Federal e município, e também a estrutura administrativa do Estado indireta. O que é essa estrutura administrativa indireta do Estado? São as entidades que o Estado não exerce diretamente, mas que são personalidades jurídicas de direito público, como as autarquias, as empresas públicas, são entes da administração pública, mas da administração pública indireta. Dentro dessa dicotomia da esfera pública e privada, é importante se estabelecer as chamadas prerrogativas do poder público sobre o privado, também com o princípio do público e do privado. Ou seja, o poder público tem prerrogativas sobre o privado, sobre a atividade privada. O que isso significa? Que significa que sempre que houver um conflito de interesses entre o público e o privado, o público sempre deve prevalecer. Há sempre a prevalência do público sobre o privado. Isso, como exemplo, nós podemos dar o caso das desapropriações. Ou seja, se houver um interesse público, social, necessidade ou de utilidade pública, pode o poder público desapropriar a propriedade privada do cidadão em benefício do interesse ou da necessidade ou da utilidade pública. Também a relação entre o público e privado, ou a relação do público especificamente, nós temos a questão do Estado, do poder público, do administrador ou da administração pública e do servidor público. Dentro da questão da esfera pública, ou seja, da atividade pública, da administração e da gestão pública, nós também temos que entender essa relação da gestão e da administração pública com os servidores públicos. Dentro dessa relação, nós precisamos entender o que são órgãos e o que são agentes públicos. Órgãos públicos são centros de competência, ou seja, as entidades públicas, onde será exercida uma determinada atividade em prol do público, da atividade, da iniciativa pública propriamente, buscando os fins do Estado propriamente ou da própria questão pública. Agentes públicos são todos aqueles que agem, que atuam em atividades de interesse público. Esses agentes públicos podem ser agentes que estão envolvidos diretamente com a estrutura administrativa do Estado, ou também aqueles que exercem atividades mesmo terceirizadas, mas em atividades de interesse público, como um prestador de serviço eventual para a administração pública, um serviço terceirizado, ou um agente, um empregado de uma concessionária do serviço público. Os agentes públicos, então, são divididos em servidores públicos, que são servidores públicos estatutários, os servidores públicos empregados e os servidores públicos temporários. Dentro dessa estrutura, nós temos os chamados cargos e as funções públicas. Cargos públicos são locais instituídos por lei para o exercício de atribuições, de competências públicas. Funções são atividades exercidas em prol da finalidade pública. Os servidores públicos classificados em estatutários, empregados e temporários são divididos de acordo com o órgão ou a entidade da estrutura administrativa em que atuam. Os servidores públicos estatutários são os chamados funcionários públicos. Eles possuem cargos, eles exercem cargos públicos. Os servidores públicos empregados são aqueles chamados servidores públicos seletistas, porque a sua relação com a administração pública é regida pela CLT. Enquanto os servidores públicos, que são os estatutários, eles são regidos por uma outra legislação, que é o Estatuto do Servidor Público. Esses empregados públicos, servidores públicos, são os chamados empregados públicos, E também nós temos os servidores temporários. Os servidores temporários, eles não possuem cargos públicos, eles apenas exercem funções públicas. Por exemplo, os estatutários são os funcionários públicos das autarquias. No caso, a Unicentro é uma autarquia e os servidores públicos da Unicentro são funcionários públicos.
porque são regidos por um regime legal estatutário. Os servidores do INSS também são servidores públicos, funcionários públicos. Os empregados públicos, exemplos seletistas, são aqueles que trabalham em empresas públicas, que são da administração indireta também. Quais são as empresas públicas que nós podemos citar? A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, são empregados públicos. Também aqueles que agem nas atividades, nas sociedades de economia pública, que também são órgãos da administração indireta do Estado, também são chamados de empregados públicos. E os temporários? Imaginemos a situação em que a administração pública contrata uma empresa ou um determinado sujeito para exercer uma atividade de pintura de um prédio da sua administração. Este servidor temporário, ele vai agir de forma provisória por um determinado momento, ele exerce uma função, simplesmente uma função, ele não vai possuir um cargo público. E nessa função, ele vai ter responsabilidades como também um servidor público. Dentro dessa questão da esfera pública e a esfera privada no conceito, no mundo contemporâneo, é o que nós temos para agora, para essa unidade 1. Dentro do livro, da unidade 1, do Marcelo Correia Coelho, do livro O Público Privado na Gestão Pública, vocês vão encontrar alguns outros exemplos e algumas melhores especificidades. Espero que façam a leitura e utilizem o fórum para que a gente possa tirar dúvidas e possa debater esse tema mais posteriormente.